Mas só em cima disso também, né, Rodrigo, que a gente tava comentando. Eu tô aqui há um ano que a gente faz esse programa, assim, cara, conversando com pessoas, a gente conversa com São Paulinos, e eu sempre faço a mesma pergunta, porque isso não nos cabe, isso cabe a quem tá no comando e a quem tem pretensão de estar no comando ou estará, assim, naturalmente no comando nos próximos anos. Mas qual que é a solução, na sua visão? Porque não é fácil essa resposta. E a gente tava sempre em cima desse papo, porque hoje tem muito assim, pé atrás com ter um dono. Mas o São Paulo tem 260 donos, que são os conselheiros, que, assim, tomam as suas decisões e que hoje é quase impossível você entrar no social, porque 100 mil reais não é um valor acessível para, assim, 99,9% do público são paulino, e são esses caras que escolhem conselheiros, e esses conselheiros, assim, não necessariamente regem para o futebol, regem para o social. E esse papo antigo já de separar futebol e social, eu acho que nunca vai acontecer, né? Então, é algo que também, assim, gera essa dúvida, porque eu falo da SAF porque eu tô há um ano querendo muito que eu chegue aqui, enfim, nessa mesa, e que alguém me jogue uma boia, pra eu, assim, fugir da SAF. Falo, porra, esse caminho aqui acho que é o caminho mais ideal. Em contrapartida, a questão da SAF tem muito isso, que é a SAF do, sei lá, Casares CEO, que a gente tava brincando, né? Que é a SAF que ele passa o comando, mas continuam os mesmos. Você acha que tem alguma alternativa que você, assim, em casa, pensando, você fala, porra, esse caminho aqui seria pra salvar o São Paulo? Em tese, a coisa mais fácil para muita gente seria democratizar de alguma forma mais o clube, né? Permitir o Inter, né? Que acho que só torcedor vota, mas também não quer dizer que nós temos eleições diretas desde os anos 80 e já elegemos presidentes que não foram dos melhores, que gestão do nosso país também não foi maravilhosa. Não quer dizer que vamos permitir votos para sócios torcedores, para o torcedor São Paulino em geral, e isso vai solucionar o problema. O Baby vai virar o presidente do São Paulo, a Independente inteira vota nele, esse é o caminho. Então, eu acho assim, não é que tem que democratizar tudo, vai resolver todos os problemas. São Paulo tem algumas coisas polêmicas na história, né? Eu adoro história do futebol, história dos clubes e tal. Em 1935, tem muita polêmica sobre a suposta falência do São Paulo. São Paulo seria um clube grande do Brasil que já passou por isso. Só que tem várias versões. A versão São Paulina é que o São Paulo não faliu, quebrou. É porque o São Paulo tinha vários jogadores de renome. Se o São Paulo fosse vender o elenco de jogadores, ganhariam dinheiro ali. Pegou uma dívida com uma sede ali, o Trocadeiro, tal, no centro de São Paulo. Mas o que houve ali foi uma questão mais política do que financeira. Houve uma cisão. Então você imagina hoje, pode acontecer. Você ter uma cisão e um grupo, não sai do São Paulo. E aí mataram o São Paulo Futebol Clube durante um tempo. Só que, imagina, se acaba hoje. São Paulo faliu, quebrou, acabou, não tem mais São Paulo. A torcida de São Paulo, 20 milhões de pessoas, não vai permitir isso. Não vai ter o time, vai jogar o nosso time que vai ser... Nós três vamos jogar pelo São Paulo, mas o São Paulo vai continuar com essa camisa, pode jogar na última divisão, por amor, a gente não vai abandonar isso aí. Alguns São Paulinos ali, com fervor, não, São Paulo não vai morrer. Lutaram e refundaram o São Paulo, como eles falam, né? Refundaram o São Paulo. Ali houve muita decisão política, que é clubinho. O clube já diz isso, né? É um núcleozinho que tem uns caras ali, aqueles dezenas de sócios, conselheiros ali, e decidem. Aí se os caras por algum motivo brigam, por causa disso ou por causa daquilo, houve uma cisão, isso prejudicou o São Paulo acabou fechando as portas do seu departamento de futebol. São Paulo praticamente fechou. Durante alguns meses, no ano de 1935. São Paulo já passou por isso. Né? E eu acho que é uma espécie de revolução que aconteceu ali, uma guerra civil. São Paulo viveu isso. Você pode... Então, tem cara... Os rivais falam, né? Os antes, São Paulo já faliu. São Paulo não faliu. São Paulo fechou o departamento de futebol por um tempo. Depois se refundou o clube e tal. Fato que São Paulo já tem na sua história um momento de cisão de que o clube, como ele é reconhecido, seu símbolo, seu nome, fechou atividades. Não acho que São Paulo vai fechar. Se você pegar Fiorentina, Napoli, Racing, Rangers na Escócia, que é uma potência, vários desses clubes passaram por processo de falência, rebaixamento, reconstrução. Talvez o Cruzeiro recente seja um grande exemplo de que quase foi para a terceira, que economicamente parecia já inviável, não tinha solução. O São Paulo ainda é um colosso, ainda é muito gigante, ainda tem muito potencial. São Paulo com um pouquinho de esforço entra na casa dos times que faturam 1 bilhão.
mesmo nessa fase terrível, de pouco sucesso esportivo, tal, não sei o quê, o São Paulo tira 600, 700, 800 numa fase ruim. Cara, com isso dá pra você fazer muito futebol. Olha o Fortaleza, o que consegue fazer com muito menos, o que o Cuiabá fez, o que o Atlético Paranaense fez lá atrás, sabe? Com muito menos, tem clubes fazendo trabalhos muito melhores que o São Paulo. Se você pegar a relação custo-benefício de gestão, a do São Paulo talvez seja pior. É o clube que... São Paulo hoje, ele conseguiu se colocar num patamar de clube médio. Com todo o potencial que ele tem, ele tá tendo receita como o Fluminense não é pequeno, não é médio, o Botafogo não é. Mas esses clubes hoje, com os seus caminhos, o Botafogo virou SAF, o Fluminense não virou. E o Fluminense hoje consegue ser mais bem administrado que o São Paulo, com muito menos dinheiro. O Atlético Mineiro, que tem uma dívida colossal, astronômica, mas consegue ter resultado esportivo, ser competitivo. A situação do São Paulo me parece realmente assim, sem solução. E aí eu queria também que você opinasse, antes até da gente... que é um assunto longo, né? A gente poderia ficar 4 horas aqui falando, porque realmente a gente tem que pegar no ponto nevrálgico da coisa, né? E assim, você falou, né, do discurso deles, da diretoria, de que 2026 e tal, mas isso foi falado em 23, em 24, em 25, em 26, cada vez é um ano pra frente. O São Paulo se endivida sem montar elencos fabulosos para ganhar títulos. E agora vem essa questão da base com o Marinakis, que é o dono do Nottingham Forest, Rio Ave e outros clubes. Como é que você está vendo isso, que é um ativo que talvez seja a principal joia do São Paulo, além do Morumbi, né? A principal fonte de receita do clube numa possível negociação com alguém que também foi investigado por corrupção, por tráfico de drogas e outras questões que não foram provadas, claro, mas chegou a ser investigado, né? Não, eu sou radicalmente contra a venda da base, falo em parceria e não sei o que e tal. Porque, eu falei, Cotia, desde o início, lá no começo do século, é superavitário. Cotia é uma coisa que dá dinheiro pro São Paulo. É uma fonte de lucro pro São Paulo. Às vezes maior, a venda é melhor ou não. Você vender a base, pra mim, é uma coisa criminosa. É assim, eu não sei, cada cidadão tem a sua cabeça sobre privatização. Privatizar praia, privatizar a Amazônia, privatizar, entendeu? Patrimônios públicos. Contra, por exemplo, a venda do Pacaembu, do Maracanã. Tem umas coisas assim que eu naturalmente sou contra esse tipo de venda. No caso de um clube de futebol, ainda mais o São Paulo, que tem uma tradição muito grande de revelação, eu acho que você fatiar a base desse jeito é algo realmente assim escabroso. Eu ouvi a última vez que eu falei com ontem, eu tratei sobre isso. E ele falou assim, mais ou menos agora a gente está tendo de novo uma crise no Oriente Médio, né? Como a Árabe ceder ao seu petróleo, entendeu? Não, tá aqui, ó, vai lá, dá aqui um carro bacana e leva todo o petróleo que tá aqui. Eu vejo também com muita tristeza. Assim, Marinakis também, eu comentei Premier League, eu tava no jogo que ele entrou lá e foi peitar o Nuno Espírito Santo em campo porque o time não teve o resultado que ele queria. Que muita gente aplaudiu isso, eu acho ridículo. Isso tem que ser, eu queria que tivesse um dirigente desse, tomara que esse cara compre o São Paulo, porque o Marinakis vai lá, tá ali entre peita, não gostou e não sei o que e tal. Também não acho que é o caminho, né? Mas assim, então, ainda mais os valores que estão falando aí, uns 500 milhões de dólares, pra ter, sei lá, uma fatia... Né? 500 milhões de reais pra ter, sei lá, 60%, 50% da base. Não sei, cara, não faz isso, cara. Não faz isso. Olha o dinheiro que... O Flamengo, por exemplo, tem 3 caras, foi lá, Renier, Vinícius Júnior e Paquetá. O Flamengo ganhou esse dinheiro. O Palmeiras, quanto que... O Palmeiras, em 3 moleques, ganhou 1 bilhão, né? O Palmeiras fala, é a geração do bilhão, né? Hendrick, o Estevão agora e o Luiz Henrique. Então, teve o Vitor Reis também. Assim, cara, 3 jogadores, paga isso. Cara, o Alves por 6 milhões de euros é um movimento inacreditável, não porque o Alves é um craque, mas porque eu sinto que o São Paulo tá sendo passado, assim, a perna. Então, assim, passando a perna dos...
empresários parceiros, entre aspas, né? Porque tem muito empresário parceiro no futebol, a gente sabe muito bem isso. São Paulo faz movimento com empresários parceiros, enfim, acata indicações também, contrapartida. Isso aí, enfim, não é apenas São Paulo que faz, não acho correto, mas é algo, entre aspas, geral no futebol. Mas quando o Alves vai para o CSKA Moscou da Rússia, por assim, esse valor que pro São Paulo vai pingar pouco mais aí de 5 milhões de euros. São Paulo tem 85% dele. Pro Alves, que não é um craque, mas assim, esse valor por esse cara que tá jogando profissional, que já tem espaço, tempo de jogo, eu acho um puta absurdo. Porque não é como se fosse um cara que eu esperava que fosse sair uma venda por 20 milhões de euros. Mas é uma doação, praticamente, por assim, CSKA Moscou. E é um São Paulo que tá vendendo muito para mercado de outra prateleira europeia, né? O São Paulo não faz uma venda pra Premier League há um tempo. Quando anunciar a venda oficial, não sei o que, eu vou postar lá o negócio do Belmonte, a fala dele, quando a gestão sumiu, né? Que é o... Quem comprou barato do São Paulo comprou. A partir de agora não compra mais, cara. E como o mundo capota, né? Na cabeça do Belmonte aí sobre isso. Cara, e o Matheus Alves... me parece, assim, por entrevistas, que, claro, o Lucas Ferreira foi dessa turma o que chegou no time principal e o que deu o resultado melhor no começo e tal. O Matheus Alves foi muito bem contra o Santos, né? Sim. Das 2 vitórias do São Paulo brasileiro, muito passa pelo Matheus Alves. Mas ele foi o cara que provocou, respondeu pro Corinthians na final da Copinha. É um cara que tem personalidade, sabe? Parece, assim, que seria muito cara pra ser potencial de ídolo da torcida. Identificação... por responder contra rival, sabe? Tem esse valor agregado a ele, além da capacidade técnica dele, que eu acho que o São Paulo tá perdendo. Um jogador... Que nem o Lucas tinha isso, o Lucas foi muito bem vendido, né? A venda do Lucas muito. Inclusive, ele continuou dando retorno esportivo, foi campeão da Sul-Americana já vendido. Pô, não é todo mundo que vai ser vendido, vai ter o talento e vai ser vendido como o Lucas. Mas acho que, cara, dessa geração... Então, assim... ou queimando jogadores, ou se desfazendo de jogadores, e eu acho que a tendência vai ser essa, com toda essa turma, por desespero. A questão do caos do São Paulo vai, infelizmente, levar a isso. Agora, o Casares fala com muito orgulho, né? Ele não fala a venda da base, né? Ele fala como se fosse um revolucionário. Esportiva. Ele é um revolucionário, ele tá inovando. Inédito no Brasil. Inédito no Brasil. Vou fazer um negócio que vai modificar o futebol mundial, entendeu? Vou fazer uma parceria com um cara aqui que vai me dar dinheiro, porque a gente já perde jogadores pra empresário, pra não sei o quê. Agora não, a gente já vai ter um dinheiro, cara, entregar o ouro pro bandido, sabe? Pra mim, eu vejo... Tem muitas coisas da fala do Casares que me incomodam muito, né? O Casares, acho que já há um tempinho, não morre de amores por mim, pelas coisas que eu falo, né? Que às vezes eu fiz uma postagem, aí vejo já o Departamento de Comunicação de São Paulo entrar em contato comigo, né? E quase todo mundo lá trabalhou comigo na Folha, né? Conheço os caras ali e tal. Ô, Bubu, não sei o que e tal, não é bem assim, os números não são bem esses, não sei o que e tal. Tentando de alguma forma, assim, sabe? Meio que catequizar, pedir um pouco de maneira branca de trégua e tal. Mas assim, cara, não que eu tinha muita esperança, expectativa em torno do Casares, né? Porque ele já vem de trabalhar em gestões que já foram ruins e nocivas ao clube, né? Mas a decepção que eu tenho com ele como dirigente, assim, a postura dele, e falava muito em transparência, sabe? E parece coisa de político mesmo, só de marqueteiro. Ele conhece muito de marketing, né? De tentar vender ideias positivas e não sei o que pro mercado, pra torcida, pra imprensa. E, sabe, e tudo naquilo ali me parece muito engodo, sabe? Assim, nada contra ele pessoalmente, assim, sabe? Mas é uma decepção absurda com ele no comando da gestão. Não é só ele que tá ali, né? Tem outras pessoas, mas, cara, que saudade que dá de... eu cresci quando falavam dos Cardeais, do São Paulo. O São Paulo era um clube ainda muito mais fechado, um núcleozinho, mas o São Paulo sabia muito bem o caminho que tomar. Ali, de fato, era um clube que, caladinho, trabalhava muito bem, conseguia montar grandes times, aumentar seu patrimônio.
sem fazer tanto alarde, conseguiu aumentar a torcida. São Paulo, acho que no começo dos anos 80, acho que nas pesquisas era a 3ª do estado e era a 7ª do país. São Paulo conseguiu, com um trabalho muito bom em várias áreas, virar o colosso que ele virou mundialmente. E hoje, você tá falando da venda do Matheus Alves, o Flamengo vai ganhar 3 partidas só na fase de grupos do Mundial, ele vai ganhar mais que isso, não vai? Sim. O Flamengo, são 2 milhões de dólares por vitória no Mundial. O Flamengo vai ganhar 3 jogos, ele já ganha um Matheus Alves. Fora premiações ainda. Só por ganhar os jogos. Ele já ganha muito mais. Só por participar de um Mundial, o clube já ganha 86 milhões de reais, mais ou menos isso. Sim. Só entrou, participou. Se foi lá e perdeu 3 jogos, você vai voltar, pegar o aviãozinho e vai voltar com 86 milhões. Mas só por isso, você entrou lá em campo e ganhou, joguinho aqui, joguinho ali, joguinho, já ganha Matheus Alves. 3 jogos. Cara, é surreal, assim, e esse abismo que tá ficando do São Paulo para outros clubes, né? Vários outros clubes do Brasil estão sendo muito bem administrados. O Mauro Betti deu uma entrevista não sei aonde, recente. Um abraço pro Mauro. Ele dá pouca entrevista, né? Quase não, porque o Mauro fala tudo, né? O cara trabalha em todas as TVs, todas as rádios, todos os sites. Cara, eu não sei. Eu falei que eu sou preguiçoso, né? Que é o meu grande mal. O Mauro, o PVZ também, né? Os caras trabalham 24 horas por dia. Os caras estão em todo momento, todo lugar. E ontem, e só um parênteses, ontem ele levou pizza que ele fez pra redação da Jovem Pan, pra você ver como ele é multifuncional. Se falar 3 vezes o nome dele, ele aparece. Deve ter um monte de clone de Mauro Betti aí, trabalhando nos lugares, falando deles. Mas que é o seguinte, que é uma análise pro Palmeiras que é engraçada. O Palmeiras conseguiu nos últimos 10 anos se estruturar no planejamento desde do Allianz Parque, né, que o Beluso participou, para estádio superavitário e tudo mais e tal. Então o Palmeiras melhorou absurdamente em termos de administração e de gestão. E os 3 rivais do Palmeiras estão talvez, que é a análise do Mauro Betti, no seu pior momento institucional. Isso. O Corinthians e o São Paulo têm problemas muito parecidos, momentos muito parecidos. O Santos tem um potencial de arrecadação, torcida menor em relação a São Paulo e Corinthians. O Santos talvez é um time que é mais facilmente transformável em SAF, né? Pelo perfil, é um time que não tá na capital, questão de estádio, vai fazer o novo, onde é que qual é a capacidade. O Santos tem questões muito mais complexas, né? Tanto que talvez acabe aí, sei lá, abraçando o pai do Neymar, que também talvez não fosse o melhor dos caminhos para um clube, né? Mas é curioso a gente ver isso. Aqui em São Paulo, o Palmeiras está nadando de braçada, faturando horrores a cada temporada, só aumentando isso, melhorando a base, virou referência, que o Palmeiras não tinha, futebol feminino, sabe? O Palmeiras está começando cada vez a ficar mais poderoso, é o que rivaliza de fato com o Flamengo, em termos de administração e dinheiro. E os 3 aqui, incluindo o São Paulo, talvez no pior momento institucional de sua história. Sim. Sabe, assim, quase que desenganados, né? A competitividade está indo pro espaço desse jeito.